Então não seria bom todo mundo tomar? Teoricamente... eu perguntei ele. Não, a tua pergunta é extremamente legítima, lógico que é. Né? Você tem que se perguntar essas coisas. Ué, se existe uma coisa que me faz performar melhor, por que eu não vou usá-la? Porque a gente não aumentou genital, aumenta o pênis quando você está na fase de... Um dos efeitos mais conhecidos da testosterona são o aumento da massa muscular e a perda de gordura. Mas e se eu te falasse, ou melhor, se o Muzi te falasse de alguns outros benefícios a mais que ninguém fala? Como ficar se sentindo o super-homem? A libido altíssima parecendo um cavalo? O possível aumento do pênis e mais alguns outros. Fiquem com o vídeo. Uma dúvida fera que eu tenho. Se o doping no esporte, ele influencia mesmo para a performance do jogador? Influencia muito. Muito? Muito, é desleal. No esporte é desleal, Igor, porque o doping, principalmente quando a gente fala de algumas substâncias dopantes, ele não mexe só com a capacidade de realizar trabalho. Ele mexe também com a sua motivação para fazer isso. Então, por exemplo, quando você pega testosterona, a testosterona ela tem uma ação no sistema nervoso central, no seu cérebro, onde ela aumenta a captação de beta-endorfina, ou seja, você sente mais satisfação. Por que isso é uma coisa que é relevante quando a gente vai estudar doping? Por duas situações. Primeiro, quando o cara se sente bem, ele vai se sentir muito melhor. Então, num jogo, por exemplo, que o cara está ganhando, ele vai desproporcionalmente estar motivado a jogar. Então, não é aquele cara que, tô ganhando, me acomodo. Eu tô ganhando, eu vou ganhar mais. Segunda coisa, se ele estiver numa situação de desprazer, essa sensação não é percebida. Porque o nível de beta-endorfina dele tá alto. Então é um cara que nunca tá ruim. Então não seria bom todo mundo tomar? Teoricamente... eu perguntei ele. Não, a tua pergunta é extremamente legítima. Lógico que é. Né? Você tem que se perguntar essas coisas. Ué, se existe uma coisa que me faz performar melhor, por que eu não vou usá-la? Porque a gente não conhece as doses seguras para uso de testosterona. Esse é o problema. E porque a testosterona ela tem ações diferentes para pessoas diferentes. Então não é, por exemplo, eu dou 10 mg de testosterona e eu tenho essa ação. Pode ser que eu dê 10 mg de testosterona para uma outra pessoa e ela tem uma ação completamente reversa. A testosterona ela também ativa uma área do nosso cérebro que é a amígdala. A amígdala cuida da nossa irritabilidade, da nossa compulsividade, da nossa agressividade. É o filtro do corpo, né? Minha mãe fala que a amígdala, assim, tipo... não é bem essa amígdala assim, daqui, é a amígdala que fica aqui, no centro do nosso cérebro. Não, mas o nome é o mesmo, relaxa. Relaxa, porque, assim, primeiro você sabe que existe amígdala. Porra, isso daí é difícil. E aí, ó. Né? A amígdala que você falou fica num outro lugar que chama anel de Waldeyer. A amígdala que eu tô te falando fica num lugar que é debaixo do hipocampo, exatamente. Ela tá mais ou menos aqui no cérebro, perto do hipotálamo. Entendeu? Essa amígdala, quando você usa um esteroide, ela hipertrofia. Então ela aumenta a irritabilidade, aumenta a agressividade e aumenta a compulsividade. O que quer dizer? Quer dizer que se para duas pessoas diferentes eu der a mesma quantidade de testosterona, se essa pessoa ela tem uma fragilidade da amígdala um pouco maior, o que pode acontecer com ela? Em vez dela se sentir bem, ela pode ficar irritada, estressada. Sabe aquela pessoa que vai de 0 a 100 em 1 segundo? Tá tudo bem. Olha só, acho que sujou seu sapato. Como assim? O cara já vira um lobisomem. Cara, péssimo viver assim. Você vai viver pedindo desculpa. E outra, quando você aumenta a função da amígdala, você automaticamente diminui a função de uma outra área no seu cérebro que chama núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Claro. Meu Deus, você mandou um rap aí, velho. Praticamente, né? Caralho. Como é que é de novo? Núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Quase uma sabotagem, hein? Caralho. Difícil. Mandar um moonhack agora. Por isso que, tipo, na fase que eu tava rato de academia, tinha uns marombeiros que estavam fazendo uns ciclos. E tem uma, né? Não vou falar o nome, que falam que, mano, toma essa, a galera fica bem agressiva, fica bem estranho, fica bem... eu falo pra você, o pessoal tem que saber, a trembolona, né? Isso, Então, a trembolona, ela é a droga mais androgênica que tem, a que dá mais esse efeito. E assim, cara, tem... caso de paciente que no 80% do meu consultório é complicação, né? O meu consultório virou um consultório de complicação.
Então eu pego mulher que caiu os cabelos, que aumentou genital, que mudou o rosto, Isso que mudou a voz. Aumenta sim. Mulher, né? O aumenta. fica... E o do homem, não? Do homem não, porque o DHT ele só aumenta o pênis quando você está na fase de desenvolvimento sexual. Depois, depois o DHT não tem esse efeito, né? E aí o que é o problema? Deu mole, quando você tem alguma alteração de relação de androgênio e estrogênio, ou seja, hormônio masculino e hormônio feminino, você tem piora da libido em vez de melhora. Caralho. Porque o que acaba acontecendo? A nossa libido ela vem do hormônio feminino, vem do estradiol, tá? A libido saudável, a libido sadia. Só que existe uma proporção que existe entre testosterona e estradiol para que isso fique bom, né? Ao redor de 20 a 30 para 1, mais ou menos isso, tá? Por isso que consertar o hormônio do pessoal é tão difícil nesse sentido. E que médicos do esporte, endocrinologistas, nutrólogos têm muita dificuldade, porque é uma área que todos esses médicos eles acabam atuando, né? O médico do esporte, por quê? Porque está associado ao exercício, né? O endocrinologista é óbvio, porque ele é a especialidade que é especialista em mexer em hormônio, né? Não existe especialista em implante, não existe hormonologia, não existe isso. Tá? O que existe é endocrinologista. Você é endocrinologista, então você tem um RQE de endocrinologista, você é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, você tem aquilo lá. Se não tem isso, não é. Tá? E você tem o nutrólogo. O nutrólogo também, ele mexe com a parte de nutrologia e ele também acaba estudando em nutrologia esportiva situações, complicações relacionadas com a alteração hormonal. Por quê? Porque a alteração da alimentação também muda o hormônio, assim como a alteração do exercício muda o hormônio. Então a gente chama essa área de aglomeração. Então endócrinos, médicos do esporte e nutrólogos, eles acabam compartilhando disso, tá? E o meu consultório, eu atendo complicação, né? E dessas complicações, o que é muito difícil? Né? Os caras eles têm a noção de que quanto mais melhor, aparece com umas testosterona de 3 mil, 5 mil. Eu atendi um paciente que tinha uma testosterona de 24 mil. Nossa! Sabe? E você olhava o físico do cara... É o normal? O normal é alguma coisa... O normal, bom, que você se sente bem, alguma coisa entre 600 e 800. Isso é um jovem, bem, o cara tava com 24 mil. Que isso? E não estava com físico bom, estava com físico, né, bem deteriorado, porque o excesso do hormônio, ele causa efeito ruim. Ele piora o físico também. E ele achou que ele estava mandando bem. Não, ele estava sendo mal orientado para um cara que é metido a ser coach de atleta profissional. Cara, isso rola muito, né? Sabe? Rola muito. Eu lembro que eu fui quando eu pensei em fazer um ciclo, alguma coisa para me ajudar, a minha testosterona estava baixa, a primeira coisa que eu fui procurar era um médico. Mas o que mais acontece é a galera na academia, não, toma isso, não, toma isso aqui, toma isso. Tipo, eu ficava tipo, mano, você é louco. Não, caralho, calma aí, tem que ir no médico, tem que ver, fazer as paradas certinho. Mas conhecidos meus, o cara falava, não, toma isso aí. E o cara falava, demorou, comprava e tomava e foda-se.